Bom, graças a Deus, a nossa última aula de homilética dentro do curso básico em teologia, e são aí 20 horas gravadas também, 20 horas gravadas. Eu calculei lá, tem mais de 37 vídeos com cerca de 25 minutos cada vídeo. Tem bastante coisa para vocês estudarem aos poucos. Aquilo que vocês perderam aqui, o link vai ficar disponibilizado. Porque aquele que começa nesse ministério de estudar a palavra, quer ensinar. E para que não fique monótono, você tem que aprender que existem diversos tipos de ministração. Fica monótono. Nós não exploramos muitos. E por quê? Por causa da complexidade, por causa da logística. Tem que ter uma logística mais aprimorada. Qual que é o mais simples aqui? A pregação. Pregação já é tradição. Tem a hora da pregação, consagrado. Aconteça o que acontecer, com chuva ou sem chuva, com sol ou sem sol, pregação tem que acontecer. Não precisa de muito aparato. Pregação. Ensinamento, aí nós temos o departamento próprio de ensinamento, que é a escola bíblica dominical, com os professores, e o culto de doutrina. Qual que é a diferença? É a ênfase, é o método. Na pregação acontece um monólogo. Monólogo é o pregador falando consigo mesmo. Se tiver 2 pessoas ou 200 pessoas, é só o pregador. Ponto final. No ensinamento, não. No ensinamento é mais pausado, mais reflexivo e tem a abertura para interações, perguntas, respostas, tira dúvidas, comentários. É um ensinamento. Não no culto de doutrina propriamente. Por quê? Porque no culto de doutrina da Assembleia de Deus ainda prevalece a pregação. O ensinador, ele ensina, mas ele ensina pregando. O pentecostal sempre falta daqueles brados, daquelas bravatas, sempre falta. Aí ele evita o culto de ensino, porque não é pentecostal, porque não tem revelação, porque não tem... Ele evita. Já na escola dominical é mais interativo, mais perguntativo, mais provocativo, tem um pouco mais de liberdade. Quer dizer que não tem que ser ministro do altar, presbítero, pode ser um irmão, um jovem, uma jovem, tem um pouco mais de abertura. Aí você vai ter ali ministrações mais interativas. Quando chegam nas palestras, o que é uma palestra? Eu pego um tema e esse tema eu vou fazer uma fala extra. É o que significa a palavra palestra. Eu já falei, já teve pregação sobre isso, mas eu quero falar uma fala extra, uma fala a mais. Por isso eu preparo uma palestra. Pode haver interação ou não. Pode haver perguntas e respostas ou não. Pode ser a palestra direta. Eu posso misturar, falando sozinho, ou então abrindo momentos para perguntas, para interação. Aí são as palestras. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui está nos vídeos que foram gravados ontem. Entra lá com calma, vê um por um, tem a interação com os irmãos. Depois eu fiz a aplicação. Na hora da aplicação eu parei a gravação só para fazer a interação com os irmãos ali. Quando eu falei do ensinamento, que tem que ter interação, eu parei a gravação e começamos a fazer algumas interações que eu vou fazer com vocês aqui também. Bom? Fórum. Para acontecer um fórum, eu vou falar primeiro do simpósio. Então, o que é o simpósio? Simpósio também é um jeito de ministrar a palavra, só que eu pego um tema e esse tema eu convido lá vários palestrantes. Está vendo palestra? Palestra é uma só. Simpósio são várias palestras. São várias palestras por palestrantes diferentes, em dias diferentes. O auditório é o mesmo. Vamos supor que eu fosse fazer aqui um simpósio com vocês. Então, seria eu, um palestrante, o pastor Flávio, outro palestrante, pastor Kelvin, outro palestrante, pastor Jean, outro palestrante, pastor Davi, outro palestrante. Entenderam? Pastor Fernando, outro palestrante, pastor Lucimar, outro palestrante. O tema é o mesmo. Só que aí dentro do tema tem os subtemas. Então vocês já perceberam que a escola dominical não chega a ser um simpósio, tá? Mas é quase um simpósio. Mas ela não chega a ser um simpósio. Porque o simpósio ele é mais direcionado.
são palestrantes dentro de um mesmo tema, e aí tem um pouco mais de aparato, um pouco mais de preparo de logística. Por quê? Porque esse pessoal simplesmente vai falar daquele tema, ouvir aquele palestrante em 3 momentos diferentes, por exemplo, 3 dias seguidos, sexta, sábado e domingo. É um exemplo, tá bom? Vamos falar aqui sobre a volta de Jesus, é o grande tema, a volta de Jesus. Aí o primeiro palestrante fala sobre o esfriamento da igreja, a apostasia da igreja, a igreja do arrebatamento. Que igreja é essa que está esperando o arrebatamento? Aí ele faz a palestra dele. O segundo vai falar sobre o arrebatamento da igreja, não a igreja do arrebatamento, mas o arrebatamento da igreja, esse mistério que o apóstolo Paulo falou que vai acontecer. Aí vai trazer pontos de vista, teólogos, heresias sobre o assunto, o arrebatamento da igreja. Terceiro palestrante já falaria da grande tribulação. A grande tribulação, a igreja foi arrebatada. Ele vai tocar no arrebatamento da igreja? Sim, mas o tema dele não é esse. O tema dele é a grande tribulação. Pronto. 3 dias de palestra. Qual que é o assunto? A volta de Jesus. O auditório é o mesmo. O horário é o mesmo. 3 temas, 3 palestrantes diferentes. Aconteceu um simpósio. Ponto final. Eu quero fazer um fórum. Um fórum é um pouco mais diferente. Por quê? Posso apagar, desligar só um pouquinho? Eu estou falando muito alto. Eu estou achando que estou falando muito alto. Tá? Aí, se ficar muito quente, vocês dão um aviso. Tá? A gente liga. Então, o que acontece? Aí eu quero fazer um fórum. Como que eu faço? Eu vou lá, tenho que ter toda uma logística, eu tenho que ter um prédio apropriado com várias salas diferentes, diversos ambientes diferentes, com palestrantes diferentes e com temas diferentes. Eu tenho um tema gerador, sabe? Qual que é o tema gerador? A evangelização do Brasil é o tema gerador. Nesse tema gerador, a evangelização do Brasil, eu pego e distribuo vários temas entre vários palestrantes num só prédio. E aí o que acontece? As pessoas se inscrevem para o fórum e elas vão ter que ir andar nas salas, escolher que palestra que ela quer assistir. Como não dá para ela assistir a todas as palestras ao mesmo tempo, ela tem que escolher que sala que ela vai entrar. Aí ela participa daquela palestra, no próximo horário ela participa de outra palestra, o outro palestrante, em outra sala diferente, terminou aquela, ela vai para uma outra sala, aí está acontecendo um fórum, diferente do simpósio. Porque o simpósio, ele é o quê? Ele é ABC. Ele é muito cronometrado. Ele é muito restrito. No fórum, não. Você tem muita liberdade para entrar na sala que você quiser, ouvir o palestrante que você quiser. Isso aí é o fórum. Você que está montando a sua mentalidade, a sua inteligência, a sua compreensão. E sempre lembrando, são palestrantes especializados, tá bem? Num fórum, você leva um especialista no assunto. Então, se eu estou falando de eclesiologia, eu levo especialistas em igreja. Tem que saber muito de igreja, bastante. Porque quem participa de um fórum, geralmente participa de muitos fóruns. E são pessoas muito ilustradas, muito críticos. O fórum é um senso crítico. É para você poder fazer a pergunta mesmo sem medo de ser retalhado. É sem medo de depois perder a oportunidade. O que é difícil num culto de doutrina, que não acontece. Numa escola dominical, dependendo do jeito que você se postar ali, você perde a sala todinha, o superintendente encosta a você. Vai acontecer. Num fórum não, você tem um grau de maturidade, o palestrante tem um grau de maturidade, você tem muita autonomia para entrar, sair, fazer perguntas, não vem retaliação depois, localizar. Vocês entenderam a diferença? Não é uma escola dominical. Eu não posso chamar a escola dominical de fórum. Por quê? Porque ela é muito denominacional, ela é doutrinária, ela é uma escola bíblica. Então, escola bíblica das Assembleias de Deus, com gente colocada pelo superintendente, que foi colocado pelo pastor. Portanto, você tem uma linha doutrinária que vai do púlpito até a sala das crianças. Ensinou um negócio esquisito na sala das crianças lá, que uma das tias não gostou, vai parar no pastor.
Aí o pastor pergunta para o superintendente pergunta para a tia da sala, para a irmã da sala, ou ela mente ou ela diz a verdade. Se ela disser a verdade e estiver contra, ela vai perder a sala dela. Esse é o caráter da escola dominical, não é censura, é o caráter, é doutrinário, são as doutrinas da igreja. Fórum não. Fórum é realmente uma discussão de gente grande, gente que não vai perder a fé e nem vai ficar escandalizado, está em busca de um material que não tem ali fácil na prateleira. Viram a diferença? Eu gostaria muito de poder ter esse tipo de oportunidade no nosso ministério, mas é custoso. Porque o especialista, ele estuda para isso, ele se especializa nisso e ele tem que preparar a agenda dele para isso, somente para isso. Quer dizer, é muito caro. Para que não fique tão caro assim, você tem que ir barateando o material, a logística, o espaço, e conforme você vai barateando, você vai perdendo os especialistas e muita gente entende que quanto mais barato, pior é. Não é? Então até aqui eu falei. Aumentou o calor? Quer vento? É só falar, liga um pouquinho, professor, aí a gente liga, tá bom? Eu preciso desse termômetro de vocês. Agora, nós vamos entrar aqui nas conferências, tá bem? Então, as conferências. O que acontece com as conferências? Também tem um tema. Mas para que serve a conferência? Para alinhamento, alinhamento doutrinal. Aqui no nosso caso, eu preciso fazer uma conferência, por quê? Porque eu tenho uma doutrina, e essa doutrina, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas estranhas. Isso aqui é a bandeira do pentecostalismo. Essa é a bandeira, está lá no topo do mastro. Só que ela está meio caída. Por que ela está caída? Porque nós estamos no século 21 e o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas estranhas, está sumindo. Está sumindo. Está acontecendo porque eu vi, só que não é como era nos anos 90, não é como era nos anos 80. Tem alguma coisa esquisita acontecendo com o tal falar em línguas estranhas hoje em dia. Quem é que está notando? Aí o pessoal que está notando percebe que essa evidência de falar em línguas estranhas está muito esquisito. A pessoa fala aqui no microfone e depois nunca mais fala. O que está acontecendo? Falou em línguas estranhas lá no congresso, mas depois acabou. Sumiu. É porque estava diante do microfone, tinha que sair no Facebook, no WhatsApp. Qual que era a intenção? Chegamos a um momento lá no Belém, lá na sede do Belém, em que o pastor José Wellington ele perguntou: irmãos, tem alguém entre vocês aqui que está sendo separado para o ministério que não é batizado com o Espírito Santo? Aí o rapazinho levantou a mão. O pastor presidente perguntou: como que o seu pastor presidente separa você para vir aqui para o ministério, sabendo que aqui a gente não consagra se você não for batizado com o Espírito Santo, com evidências inicial de falar em línguas estranhas? O que está acontecendo? Ele não usou o restante da expressão que eu vou usar aqui, porque essa aqui é coisa que eu uso. Mas eu tinha um gerente que dizia o seguinte: você toma conta de 2 tartarugas e uma fugiu e a outra está prenha. Quer dizer, não se admite isso, não é por nada. É que essa é a bandeira do pentecostalismo. Você é batizado com o Espírito Santo, tem todos os dons, mas não fala em língua estranha. Você pode fazer tudo na igreja, mas você não pode ser separado para o ministério. Depende desta evidência. Bom, e o que a gente vai fazer? Está sumindo essa evidência, sumindo. Ou a gente inventa, faz de conta, falsifica mesmo, falsifica as línguas estranhas. Vem aqui, irmão, vou ensinar você como que fala. Vem aqui, no pé da orelha, porque eu já vi os batizadores assim. Eu já vi, não aqui no Belém, mas por outro ministério que eu passei, eu já vi o batizador com o Espírito Santo chegar no canto da orelha do irmão e falar: fala assim, fala. Aí repetindo, aí ele foi lá e repetiu. Então ele batizou o irmão com o Espírito Santo. Já vi Igreja Católica renovada isso. Para falar em línguas. Exatamente, imitar a católica. Aí o que aconteceu? É uma alternativa. A gente quer que as línguas continuem acontecendo,
Aí a gente vai inventar isso, esse jeito aí, e aí continua levando essa farsa para frente. Não do batismo autêntico, mas dos novos batizados por nós, não pelo Espírito Santo. Aí começam a acontecer controvérsias. Uma controvérsia aqui, uma controvérsia lá. É um ministério só, chamado Belém. Eu estou utilizando aqui o Belém como exemplo, mas as nossas aulas vão para outros lugares, tá bem? Só que, querendo ou não, o pentecostalismo ele tem as Assembleias de Deus como sendo a matriz. A matriz do pentecostalismo no Brasil são as Assembleias de Deus e do outro lado vai ter a congregação cristã. São as matrizes. A matriz está diferente. O que é que está acontecendo? Belém está de um jeito, Madureira está de outro jeito, Piranga está de outro jeito, Ministérios Independentes está de outro jeito. Aí a gente faz a seguinte pergunta: o que está acontecendo com a doutrina pentecostal? Deixa assim para ver o que dá? Ou vamos fazer uma conferência? Eu tenho que fazer um alinhamento disso aqui. Eu quero trazer de volta a igreja para esta doutrina, que é uma doutrina autenticamente pentecostal, que é o batismo com o Espírito Santo com evidências iniciais do falar em línguas estranhas. Quem que eu trago para essa conferência? Eu trago para essa conferência pregadores, conferencistas pentecostais. É alinhamento, não é um fórum. No fórum eu trago lá da igreja batista, da igreja presbiteriana, da igreja metodista, da igreja ortodoxa, grega. É um fórum, é gente maduro. Conferência não, eu quero trazer de volta. Eu quero puxar a rédea. Eu quero cortar as arestas. Eu tenho que fazer um alinhamento doutrinário, porque senão eu perco a identidade da igreja. Perdeu a identidade, já não é mais. E essa é uma grande queixa que existe relativamente ao pentecostalismo no Brasil. Nós perdemos a identidade do pentecostalismo. Tanto é que a gente não é chamado de crente, a gente assim usa um nome genérico de evangélicos. Então evangélicos é a sopa de letrinha, todo mundo dentro. Agora, nesse exato momento, existem pastores que são de esquerda. Até o fato dele ser de esquerda, vamos dar essa liberdade política para ele. Mas ele é de esquerda, radical, de um governo que já passou pelo governo e entregou para nós isso que a gente tem hoje. Aí você pergunta o seguinte: o que esses pastores estão fazendo lá? Aí eles vão levantar a bandeira, que é uma bandeira das Assembleias de Deus. Qual que é a impressão que eu tenho? Que a Igreja Assembleia de Deus agora é de esquerda. É de esquerda? É de direita? O que é a Assembleia de Deus? Não sei. Tem de direita, tem de esquerda, tem de centro-esquerda, tem de centro-direita, tem apoiadores, tem resistência. Posa na foto com um camarada que estava na cadeia, foi descondenado, está ganhando nas pesquisas. Se fizer uma pesquisa em Marte, o cara está ganhando para ser o dono de Marte. Perdi a ideia do que está acontecendo. Aí pronto, como que fazemos? Alinhamento doutrinário. Conferência. Qual que é o título dessa conferência? A identidade política das Assembleias de Deus. Bom, mas a igreja não é partido político. Não é partido político das Assembleias de Deus. É a identidade política das Assembleias de Deus. Qual que é essa identidade política? Não tem vereadores na Assembleia de Deus? Tem vereadores, como tem das outras igrejas também. Não tem deputado estadual, federal? Chegamos ao Senado? Tem prefeitos da Assembleia de Deus? Governadores? Tem ou não tem? É essa turma mesmo que a gente quer saber, que a gente quer ouvir. É essa turma. São da Assembleia de Deus, pertence a CGADB. Se não for a CGADB, tem que ser da outra convenção. É esse pessoal que a gente quer ouvir. Portanto, vamos trazê-los e vamos fazer aqui um alinhamento doutrinário das Assembleias de Deus. Bom, estou eu aqui, sou um participante da escola dominical, só venho no culto de vez em quando. Aí eu fico sabendo que está acontecendo uma conferência. Porque o que for conferido lá, ó, tá vendo? O que for conferido lá vai chegar aqui. Tem que ser conferido, aí chega aqui. Quem é que vai fazer chegar aqui? O dirigente. Porque o dirigente ele vai poder replicar
fazer uma réplica da conferência que aconteceu lá, ele pode fazer aqui. Geralmente não com os mesmos palestrantes, por causa que aí é uma congregação, é diferente, mas vai fazer com os mesmos temas, com aquele alinhamento. É assim que pensa o nosso ministério. Esse é o nosso posicionamento. Não significa que está ditando para você ou para você candidato que você vai votar. Só que a igreja tem que ter o seu esclarecimento de quem é que ela está apoiando. Por quê? Porque tem opositores e oportunistas que vão entrar aqui no meio e vão angariar o seu voto, e você ou uma pessoa mais simples vai votar nele, não porque você confia nele, mas por causa que o ministério não se pronunciou. Aí você acha que o ministério franqueou para ele o púlpito. Então, nesse exato momento, está acontecendo uma controvérsia com 2 pastores que estavam lá no gabinete do ministro da Educação, que estavam lá fazendo lá as suas conversas a respeito de verba para lá, verba para cá. Maleta de espionagem tem para tudo quanto é lado. E o Senhor Jesus ele deixou claro: eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Tem maleta de espionagem para tudo quanto é lado, câmera para tudo quanto é lado. Tudo que você fala e eu falo está sendo monitorado, tudo. E chegou um momento como esse agora, que a fala pode ser distorcida. Aí, como diz dizia minha avó e minha mãe repete, até você explicar que focinho de porco não é tomada, já era, já tomou várias replugadas. Até você explicar a verdade, até eles desmistificarem a verdade e dizer o que foi e o que não foi, muita gente desavisada que só ouviu uma tirinha vai dizer o seguinte: os pastores envolvidos na política, esses pastores eles estão aí roubando dinheiro do governo. Aí foi necessário o nosso ministério lançar uma nota dizendo: pastor fulano e pastor Beltrano não pertencem à CGADB. Não sei se chegou em vocês. Como que vai fazer para chegar em vocês? Aqui. Tem que ser feito isso. A conferência para que haja um alinhamento doutrinário. Vamos fazer uma dinâmica então? Da conferência agora? Vou desligar a câmera e eu vou propor um tema e nós vamos fazer aqui uma simulação de conferência. Tudo bem?